Não era esse o tema de vídeo que eu faria hoje, mas devido às notícias que surgiram ontem à noite, eu vou ter que falar então dessa amarelada aqui envolvendo a Vale, esse é um tema. O outro tema é a Cosan. Será que a Cosan sardinhou envolvendo exatamente também a Vale? O que a Cosan pode estar planejando aqui segundo a minha visão, tá? Então já deixa o like no vídeo e vamos entender o que está acontecendo. Então vamos começar com a Cosan, que vendeu aqui participação da Vale, vamos entender aqui um pouco dos números, vamos relembrar um pouco o que aconteceu e entender o que a empresa pode estar planejando, tá? Então a gente começa com um fato relevante, onde a empresa ontem falou que vendeu 33 milhões e meio aproximadamente de ações e usou aqui este dinheiro para pagar aqui, liquidar, né, aproximadamente 2 bilhões do saldo remanescente do endividamento e liquidação dos derivativos atrelados às ações mencionadas, ou seja, ela vendeu essa participação que estava colarizada, tá? E aqui liquidou esses 2 bilhões, então a gente entende aqui que pelo menos R$60 aproximadamente ela vendeu a Vale, mas pode ter sido mais, não está 100% claro aqui, né, o valor. E a gente entende aqui que ela também desmontou 0,78 que ela tinha dessa participação colarizada, ou seja, ela só tem participação direta agora na Vale e aquela opção de comprar mais Vale, 4,14 de participação realmente na Vale ali e 1,68 de uma possibilidade de comprar mais Vale no futuro aí, caso ela deseje, né? De repente a Vale toma em alta aí, ela tem essa vantagem aqui de poder comprar um preço já previamente combinado, tá? Bom, então primeiro, para deixar todo mundo na mesma página, vamos entender o que é essa participação colarizada que a Cosan tanto fala que tinha ali na Vale, agora não tem mais. Isso aqui é o seguinte, ela fez uma compra na Vale lá no passado, participação direta, teve também uma proteção contra a queda que ela fez aqui em outra compra, e ela fez todo aquele financiamento envolvendo ali o Bradesco e tudo mais, né? Então, obviamente, por ela ter feito uma compra financiada, ela não pode ficar suscetível à volatilidade, ela fez essa proteção aqui de longo prazo. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar é que eu até ensino o Collar no meu curso de opções, mas não é a minha estratégia favorita. Por quê? Porque no longo prazo, por mais que possa acontecer das empresas caírem, como aconteceu aqui um pouco com a Vale, né? O fato é que no longo prazo eu confio nas empresas. Então tem outros tipos de proteção que eu prefiro para estratégias aqui buy and hold que protegem, mas deixam um limite de alta bem maior. No caso do Collar, vamos ver aqui para vocês entenderem, olha só. Então olha só, vamos exemplificar como se eu tivesse comprado a Vale ontem numa operação protegida contra a queda utilizando o Collar. Como eu disse, é uma estratégia que para o longo prazo eu não gosto muito. Para o curto, às vezes é bastante bacana. Mas vamos supor aqui que eu comprei então a Vale a R$ 63,47, o preço de fechamento ali, e eu fiz uma proteção contra a queda, eu peguei o último valor, eu peguei os preços reais aqui, tá? Estava custando R$1, então eu gastei aqui R$1 nessa proteção por ação, né? Que me limitava na perda aqui até R$ 62,33. Abaixo disso eu estaria totalmente protegido. Só que para compensar esse gasto que eu tive de R$1, eu vendo um limite também na alta. E aí eu vendi um limite a R$ 65,83. Também vendi aproximadamente aqui R$1, né, 97 centavos, que foi o último valor ali, mas no dia deve ter sido negociado a R$1, dava para eu fechar elas por elas, e isso aqui a gente chama do Collar que a Cosan fez, que não tem um custo, é uma proteção sem custos, mas tem outras, como eu já disse, que é bem mais bacana para quem é buy and hold, e principalmente uma operação mais longo prazo, né? Enfim, só que ela precisava disso. Então, nessa operação aqui que eu estou exemplificando, e também só estou fazendo para um mês, né? Para longo prazo seria um pouco diferente. Para um mês, o limite aqui de perda seria de 1,88% nessa operação que eu fiz, enquanto para alta, 3,63%. Ou seja, essa operação tem um potencial maior de ganho do que de perda, mas caso a ação caia muito, eu teria aqui essa proteção. E caso ela suba muito, eu poderia ficar um pouco enroscado por esse limite de alta, mas sempre tem saída quando a gente opera com opções, sempre tem um jeito da gente ir trabalhando esses strikes aqui, essas opções. Eu faço muito isso, vocês já viram eu fazer algumas proteções contra a queda na Vale, e aí eu tiro esse limite de alta, por exemplo, quando ela cai muito. E aí eu fico ilimitado quando ela sobe, mas normalmente eu não utilizo o Collar, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, essa proteção para baixo, esse limite de alta é se eu realmente deixar até o vencimento. Só que se você trabalhar ao longo do tempo esses strikes aqui, essas opções, você vai conseguir um desempenho provavelmente melhor. Por exemplo, vamos supor que a Vale despenque. O que acontece? Esse limite aqui, essa proteção contra a queda vai se valorizar muito, então eu comprei ela
por R$ 1 ela pode estar valendo 2, 3, 4, 5, pode estar valendo aí o quanto a Vale for cair, né? E por outro lado, esse limite de alta que eu vendi aqui por R$ 1, vamos supor também, o que vai acontecer quando a Vale vai caindo? Ela vai valer tão pouco que às vezes eu posso desfazer esse limite de alta por questões de centavos. Aí vai da expertise de cada um de entender. Caramba, a Vale agora está valendo 50 e tantos reais, não tem mais o porquê eu ficar com essa proteção, aí a pessoa pode desmontar, tá? Mas por favor, não faça nenhum tipo de proteção contra a queda se vocês não entenderem exatamente o que estão fazendo, porque se a ação disparar, você pode ficar meio enroscado. Então é necessário que você entenda o que você está fazendo. Inclusive, eu ensino essa e várias outras estratégias de proteção contra a queda no meu curso de opções. No link da descrição do vídeo, nos comentários fixados, você pode encontrar mais detalhes desse curso, que eu também te ensino a fazer aquele dividendo sintético, aquela coisa que é mais tranquilinha de se fazer, mas as operações protegidas contra a queda também são muito bacanas, mas é necessário que você saiba o que você está fazendo, tá bom? Então vamos continuar aqui, vamos entender o que aconteceu aqui com a Vale na Cosan nos últimos tempos, né? Então, vamos voltar lá para o quarto trimestre de 2022. A gente tem aqui, ó, a Vale detendo 1,57 de participação direta, 3,35 dessa participação colarizada protegida, dando um total de 4,92 e uma possibilidade de comprar a Vale no futuro 1,60%. Num total aqui, ela teria então possibilidade de ter 6,52 de participação na Vale. Ela foi mudando, foi aqui aumentando a participação direta, como vocês podem ver, ó, aumentando aos poucos, e foi diminuindo a colarizada, porque a Vale estava no fundo, é meio ali como se ela estivesse realizando essa proteção também que ela fez ali, né, que estava mais valorizada, porque a Vale estava na baixa, foi fazendo isso, tendo uma exposição direta na Vale, mas ao mesmo tempo que ela foi meio que mantendo aqui um potencial de participação na Vale. A gente vê aqui, ó, que ela até aumentou o call spread, né? Então fica aqui com um potencial de 6,57 ali ao quarto trimestre de 2023, chegou a 6,61 em fevereiro de 2024 e agora foi a primeira vez que realmente ela vendeu uma participação na Vale. A gente vê aqui que isso aconteceu, ela vendeu a participação colarizada e não aumentou a participação direta. Foi a primeira vez que a gente viu ela reduzir o potencial aqui máximo que ela pode ter a Vale. Agora seria de 5,82. Ela nem sequer aumentou a possibilidade de comprar mais Vale no futuro, que seria aqui o call spread. Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes de como funciona o call spread, só saiba que é uma possibilidade da Cosan comprar mais Vale no futuro utilizando isso, tá? Enfim, vamos continuar aqui. Então, quando que a Cosan falou dessa compra da Vale? Foi aqui, ó, neste dia, você olha aqui, ó, 7 de outubro de 2022, ela fala tudo como é que foi a compra e tal. Eu não quero nem entrar nos cálculos aqui para ver qual o preço certinho que ela comprou, mas foi nesses períodos aqui que ela comprou, então, a Vale, né? Provavelmente ela conseguiu uma valorização, aqui está um pouquinho acima, contando os dividendos. Se você pegar o valor ao qual ela comprou a Vale, realmente ela teve perda. O que fez ela ganhar aqui foi os dividendos, né? Que aliás era um dos objetivos dela ter comprado a Vale, né? Então, se você analisar friamente, em termos de cotação apenas, sem considerar os dividendos, teve perda. Então olha só, fique olhando essa parte do gráfico aqui que foi mais ou menos quando a Cosan comprou a Vale, compare com esse, você vê que até que tem um pouquinho de ganho, mas agora se a gente tirar aqui os dividendos, aí você vai ver que teve o quê? Um pouco de queda, né? Mas é natural, o dividendo faz parte também da compra, né? Bom, então agora que todo mundo já entendeu como que se sucedeu aqui essa compra na Vale, agora essa venda, vamos tentar entender qual foi o objetivo aqui da Cosan com essa venda recente. Então a gente vê aqui no fato relevante primeiro, que a empresa diz que o objetivo é exclusivamente a otimização de estrutura de capital e reitera a visão de longo prazo para a Vale e tudo mais. Ou seja, ela não vendeu a Vale porque quer diminuir a posição, ela continua acreditando muito na Vale, é estratégico e tudo mais, e foi ali uma otimização de estrutura de capital. Ou seja, pode ser por conta da dívida, pode ser N coisas. Ela deixou meio que genérico, em aberto aqui, né? Então vamos tirar nós aqui as nossas conclusões, tá? E aí a gente vai entrar um pouco no campo opinião minha, tá? Então a gente vai ter aqui, primeiro ponto, a Cosan com a Sabesp. Na minha visão, aqui não é isso, não foi por conta disso, tá? A gente sabe que sim, a Cosan quer participar ali da privatização da Sabesp, porque é uma privatização única, embora não seja tão interligado o setor, né? Tem as diferenças, seria aqui um passo pouco maior para a Cosan, mas a Equatorial fez um passo desses aí um tempo atrás. Assim, empresas que são boas no que fazem conseguem fazer isso. Eu acho que a Cosan não teria dificuldades nisso.
De repente ela poderia até buscar um parceiro estratégico, quem sabe fazer uma parceria com a Caixa, enfim, o mundo aqui de leque de opções é grande, o fato é que não vai ter outra Sabesp para ser privatizada, é um case único, não vai ter outra chance de ter uma empresa tão bacana como a Sabesp para sendo privada aí, né, gigantesca. Então, enfim, pode ser sim muito interessante para a Cosan, mas o fato, por que eu acho que não foi por conta disso? Porque isso aqui ainda não está certo. Como é que ela vai vender um negócio agora se ela não tem certeza ali de se vai realmente ganhar a privatização, né? Você vai concorrer aqui, tem uma concorrência, né? Eu já expliquei no vídeo anterior como é que funciona. Então não faz sentido ela fazer isso por conta disso, até mesmo porque a participação que ela vendeu aqui na Vale era colarizada, ou seja, protegida ali contra a queda, então se a Vale cair, isso não tem problema nenhum. Não faz sentido, né? E aí nós temos o que, na minha opinião, é o que ela fez. Tem sim a parte da dívida, obviamente, mas isso aqui está interligado com outra coisa, que é a questão da recompra de ação. Nós vimos que no mês passado, eu mostrei ali o formulário, que ela já vinha comprando ações dela mesma, seguindo aqui o programa de recompra de ação, de chegar a recomprar até cerca de 10% das suas ações. E agora, a Cosan caiu mais ainda. A Cosan está a preços muito baratos. Muito provavelmente, ela está se recomprando. E a gente viu ali que ela tem o spread, no começo de dezembro, com a Cosan 17 e pouco, eles já falavam sobre que não ver uma oportunidade melhor no mercado do que eles mesmos. Você imagina depois dessa queda, ele chegando a 14,50, se eles não vão achar que a Cosan é o ativo mais barato para eles estarem investindo, eles mesmos. Para mim faz todo sentido, tá? Mas de novo, essa é a minha opinião. E tudo isso porque ela enxerga as empresas do grupo barata e, como ela disse ali no fim do ano passado, ela enxerga a Cosan ainda com um desconto bacana. Então ela vê o desconto sobre o desconto. Então, na visão da Cosan, faz todo sentido ela estar partindo mais agressivamente para o programa de recompra de ação neste momento, tá? Então a gente vai ter que ver o que ela vai falar ali mais para frente. Ela pode ter inclusive comprado mais ações da Cosan nessa sexta-feira. O fato é que nós não temos esses dados em tempo real, mas a gente sabe que o último que nós acessamos já tinha ali ela comprando ações dela mesma. E agora vamos falar da Vale, vamos entender aquele caso onde o conselheiro saiu atirando para todo quanto é lado lá na época e agora ele faz aqui uma amarelada. Vamos entender o que isso quer dizer, tá? Mas se você é fanático político, tchau, boa noite, bom dia, seja o que for, até o próximo vídeo, um abraço. E se você não é fanático político, vamos entender o que está acontecendo, tá? Então, este conselheiro saiu atirando para todo quanto é lado. Ele falou que a sucessão aqui, o processo de sucessão de CEO da Vale era conduzido de forma manipulada e sofre influência nefasta política. E a sucessão ali do Eduardo Bartolomeu, que acabou ficando estendido o prazo de governança, de CEO dele até o fim do ano, ou seja, vamos reviver essa novela ali no fim do ano, tá? Ele tá até dezembro ali, então 2 meses antes a gente vai voltar a ver essa novela de quem será o novo CEO da Vale, com o governo querendo pôr porcarias como Manteiga e toda aquela companheirada que não tem a menor qualificação para ser CEO da Vale, então a gente vai ver isso novamente, provavelmente, né? O fato é que esse conselheiro saiu nessa época do Manteiga ali disparando para tudo quanto é lado. Em um dos trechos da carta dele, ele diz que não acredita mais na honestidade de propósito de acionistas relevantes da empresa no objetivo de elevar a governança corporativa da Vale a padrão internacional de corporation. Nesse contexto, minha atuação como conselheiro independente se torna ineficaz, desagradável e frustrante. Ele continuou aqui atirando para tudo quanto é lado, mas adivinha, nós vivemos num país onde a democracia é relativa. E devido à relatividade da democracia, ele fez uma carta aqui desfazendo praticamente o que ele disse, né? Ele diz aqui, ele esclareceu que a minha carta de renúncia não tinha por objetivo apontar irregularidades no processo de definição do presidente da companhia, o qual, ao meu ver, vem sendo conduzido pelo Conselho de Administração em conformidade com a lei, o Estatuto Social, o regime interno e as políticas corporativas da companhia. A intenção era expor as razões pessoais que motivaram a minha renúncia. Ele ainda continuou que, na verdade, o que ele estava discordando era abrir o processo de sucessão para o Eduardo Bartolomeu, o atual presidente da Vale, né? Ele preferia que fosse conduzido a um novo mandato, que na verdade acabou estendendo só até o fim do ano, onde vai ser decidido ali tudo mais, adiou a novela, né? E ele fala que os demais elementos citados aqui, esse aqui ele falou que ao mencionar na carta dele a existência de vazamentos, manipulações, influências políticas e conflitos, ele estava se referindo ao que tomou
conhecimento por meio de notícias vinculadas na imprensa. Ele não dispõe de elementos comprobatórios do que a imprensa vem publicando. Olha só, ele está falando que ele escreveu aquela carta atirando para todo quanto é lado por notícias que ele viu que até o Joaquim, José, a Maria leram ali, que estava disponível para todo mundo. Ele fez uma carta daquela por conta disso. Mas eu duvido muito, aliás, não duvido muito porque em momentos de democracia relativa é perigoso a gente duvidar muito, né? Senão daqui a pouco eu que estou fazendo um vídeo aqui dizendo que não, eu não duvido nada, que eu só estava aqui dizendo que eu li, né? Enfim, a decisão do senhor Penido de se retratar foi correta, não vale a pena levar até as últimas consequências, não vale a pena fazer que nem o Monarca, ele já tem dinheiro, né? Viva a vida dele ali feliz com a família dele, não é uma guerra que eu também gostaria de lutar. Então se o governo viesse aqui me pressionar, falar, que negócio é esse aí de governo ineficiente, que empresas estatais têm muita corrupção, que empresas estatais são extremamente ineficientes, que tinha que privatizar tudo, que história é essa de falar que o senhor presidente é um ex-presidiário, que é isso aí? Na mesma hora eu faria um vídeo aqui falando, não, que nem todas as empresas estatais são ineficientes, que algumas são boas, que o senhor Lula ele é um ex-presidiário, mas que ele é inocente de todas as acusações. Eu até gostaria de convidar ele para tomar uma pinguinha aqui assistindo ao futebol chinês ao vivo, não tem problema, eu me retrataria na hora, não vale a pena você levar até as últimas consequências. Então, assim, isso aqui só me escancara o mundo de democracia relativa que a gente vive, onde a gente tem que aceitar essas coisas. Um abraço e até o próximo vídeo, e que não seja um vídeo de retratação. Valeu!